Saudação a você, meu caro colega. Estou aqui mais uma vez pelo Legale para te fazer um convite, né? Eu sei que você acessou esse vídeo aí para poder ver as questões práticas aí do direito societário, mas antes disso você vai ter que me ouvir um pouquinho, né? Estamos aqui lançando um curso de direito empresarial, um curso fantástico de direito empresarial, que é a matéria do momento, hein? Advogado que quer ganhar dinheiro tem que conhecer direito empresarial. País em crise, situações bombásticas aí envolvendo as empresas e os advogados empresariais estão mais do que nunca sendo requisitados. Então, a partir do dia 1º de agosto, aqui no Legale, toda terça-feira, teremos um curso de direito empresarial, um curso de extensão e direito empresarial, onde eu vou falar tudo e mais um pouquinho sobre o direito empresarial. Direito societário, que é o objeto dessa aula que você vai assistir daqui a pouquinho aqui. A parte que envolve as questões relacionadas à propriedade industrial, marcas, patentes. Vamos falar sobre os contratos empresariais, holding. Vamos falar sobre títulos de crédito e também sobre falência e recuperação judicial. Então, um curso completinho para você que é nosso aluno, para você que conhece o Legale e sabe da qualidade técnica que nós temos aqui. E esse curso tem um plus. Qual é o plus desse curso? Se você tem uma pós-graduação de Direito Civil ou Processo Civil, ou Direito Civil e Processo Civil, você consegue aproveitar os créditos e sair com uma segunda titulação em Direito Empresarial. Se você fizer o curso de extensão, a gente traz os seus créditos, agrega os seus créditos e você vai ter aí a titulação também de especialista em direito empresarial. E o preço é aquele precinho Legale, aquele precinho que não tem como reclamar, porque é muito barato. 5 parcelinhas de R$ 99 para você poder fazer esse curso de agosto a dezembro aqui com a gente no Legale. Ok? Então fica aí o convite, espero que você se interesse, espero que o curso. E agora vamos lá, para você curtir aí uma aula sobre direito societário, na prática, exemplificações bacanas, uma aula que foi dada aqui no Legale, no curso de pós-graduação em direito tributário. A gente fez um compêndio, editou aí, ficou muito bacana para você. Grande abraço, espero que você goste. Show de bola, gente! Então vamos lá. Falar um pouquinho hoje sobre sociedades não personificadas, que não deu tempo de falar na aula passada, né? E vamos aproveitar para entrar nas sociedades personificadas. Personalidade jurídica. Nós aprendemos na aula passada que a personalidade jurídica ela nasce com um registro, né? Ela nasce no momento em que você registra na junta comercial ou registra lá no cartório de pessoas jurídicas, se é empresária, se não é empresária. Para nós advogados na OAB, né? Então, a forma de se fazer nascer a pessoa jurídica é através do registro. Você vai precisar de um nome, também estudamos isso na aula passada, né? Fizemos aí a questão denominação, firma, tudo direitinho. Então, nasce com o registro. Fez o registro, nasceu a personalidade jurídica. O próximo passo é tirar um CPF, um CNPJ, uma inscrição estadual, e aí a vida segue como se pessoa física fosse ou equiparada a uma pessoa física, como eu também fiz uma abordagem para vocês na abertura da primeira aula e da nossa aula inaugural. Show de bola! Então, uma sociedade personificada é uma sociedade que tem registro. Ok? Uma sociedade não personificada é uma sociedade que não tem registro. Ok? Então, na telinha aí, para quem está em casa e para quem está aqui também, eu digo em casa, mas eu sei que tem muita gente que estuda no escritório, que estuda em outros lugares. Para quem está do outro lado da tela e para quem está aqui no presencial, está aí a composição que existe das sociedades não personificadas. São as sociedades que, não obstante estarem previstas no Código Civil, não possuem registro. E logo não gozam do quê? De personalidade jurídica própria.
não possuem CNPJ, mas aqui já tem uma exceçãozinha à regra que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Os direitos e obrigações são apenas entre os sócios. Os direitos e obrigações da sociedade alcançam exclusivamente os sócios, ok? Quais são essas sociedades? A primeira é a sociedade comum e a segunda é a sociedade em conta de participação. Sociedade comum e a sociedade em conta de participação. Vou ensinar para vocês, vou dar uma ferramenta para vocês fantástica, e essa ferramenta se chama SCP. Lembra disso? Lembram disso? O que é a SCP? A SCP nada mais é do que uma sociedade não personificada que se denomina sociedade em conta de participação. Sociedade em conta de participação. Ok? Mas ela é a segunda. Então, antes dela, nós precisamos falar da sociedade comum, que é a primeira, comum. Tá? Então, vamos lá. A sociedade comum, ela é mais próxima do que vocês possam imaginar. Ela é mais próxima do que vocês possam imaginar. 80%, 90% dos escritórios de advocacia, eles nascem nessa modalidade. Sociedade comum. Ela pode ser de fato ou irregular. Já explico o que é isso. De fato ou irregular. A prova da existência dessa sociedade são todas as provas possíveis e imaginárias. Testemunhal, documental. Eu provo a existência dela, se for interessante para mim, por todos os meios possíveis e imaginários, desde que lícitos, né? Obviamente. Como é que funciona a responsabilidade entre os sócios? A responsabilidade entre os sócios é solidária e ilimitada. Os sócios respondem pela sociedade que eles firmaram, nos termos do artigo 990. E todos administram. É um pacto geral onde todos administram. Ok? Então, a partir aí do artigo 986, 987 do Código Civil, a gente vai contemplar a existência jurídica de uma sociedade comum. Tranquilos? A SCP, a Sociedade em Conta de Participação, ela é simples demais. Simples demais. Mas ela goza de uma efetividade em algumas situações que é absurdo. Desde que você use ela da forma que ela deve ser usada. A SCP, ela tem dois tipos de sócios. Ela é não personificada, ela não tem registro, ela não tem personalidade jurídica nenhuma. Só que ela tem dois tipos de sócios. O sócio ostensivo e o sócio oculto, que também é chamado de sócio participante. Tá? Sócio ostensivo e sócio oculto, também chamado de sócio participante. Muito bem. O sócio ostensivo, que é esse cabra aqui, ó, ele existe para o mundo. Todo mundo enxerga ele. Se ele for uma pessoa jurídica, vai ter CNPJ, vai ter sede, vai ter personalidade jurídica, vai existir. Vai efetivamente existir.
Ok? Esse outro aqui não existe para o mundo. Ele não existe para o mundo. Ok? Ele é o sócio de investimento. Ele é o sócio negocial. Ele é o sócio que está envolvido em um determinado projeto empresarial, só que ele não aparece. Ele está oculto, mas participa. Qual é a diferença da lei de SA e do Código Civil? Vamos para a tela. Sociedade em conta de participação. Sócio ostensivo, sócio oculto participante, prova da existência, o contrato só produz efeito entre as partes, o registro do contrato não personifica. O próprio Código Civil, né, diz que o contrato só produz efeito entre as partes. Artigo 993. Não atinge terceiros, eu não posso trazer terceiros para a relação. E está certo, não está errado. Muito bom, vamos lá. Gente, aqui eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Eu errei feio na divisão dessa matéria. É muito extenso para pouco tempo que nós temos de participação aí na grade de vocês do presencial. Então, assim, o material estará à disposição. Todo o material estará à disposição, com as minúcias, bonitinho, certinho. A Cris também prepara aí os resumos, tudo que eu até tive a oportunidade de ver hoje. Parabéns, muito bem feito. Só que assim, eu vou me ater a esclarecimentos do contexto formal destas sociedades. O que já vai levar um bom tempo, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Se eu for entrar nas minúcias, por exemplo, explicar sociedade limitada. Para explicar a sociedade limitada nas minúcias, vai 2, 3, 4 aulas falando sobre o tema. Ok? Então aí no material vocês vão ter... pode deixar aí mesmo, Cris, isso. Vocês vão ter as peculiaridades de cada uma das sociedades, mas eu vou me ater a explicar para vocês a essência de cada uma das sociedades, que já é muita coisa, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Tá? Por quê? Porque, assim, é chato dizer isso, eu tenho que ficar controlando um pouquinho as palavras, para não ser nem pouco ético e nem, vamos dizer assim, indesejável com o que eu vou dizer. Mas o direito empresarial, às vezes, se apresenta como uma caixinha de Pandora, que as pessoas sabem que existem, mas não vão lá realmente esmiuçar a coisa toda. E eu vejo isso até pela própria reação de vocês nessas 2 aulas que nós tivemos. Né? Quando eu falei de holding na primeira aula, acendeu algumas luzes que nunca tinha acendido. Quando eu falei de SCP hoje, mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas não têm, em caminhos tradicionais, essa profundidade. Quando você aprende na faculdade Direito Empresarial, é muito superficial, não é uma coisa especializada, não é uma coisa aprofundada. Então, assim, todo mundo acaba gravitando no universo do direito empresarial sem saber muito o que está fazendo. Essa é a realidade. Você acaba empurrando alguns conceitos com a barriga, acaba entrando com algumas situações na consulta ao Dr. Google, né? Preciso fazer uma dissolução societária. Deixa eu ver se tem um modelinho aqui no Google. O Google vai te dar um monte. Você vai fazer e vai rolar, vai acontecer, ué. Né? Agora, saber realmente o que está fazendo é outra história. É outro caminho. Então, o que eu quero passar para vocês é exatamente a construção exata de todas essas sociedades que nós temos no Código Civil. Ok? Sociedade simples. SS.
O que é uma sociedade simples? Primeiro de tudo, antes disso, primeiro de tudo, que diacho que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é tipo societário. O que é tipo societário? Tipo societário é uma escolha que eu faço. Não é imposição. O colega deu um exemplo bom aqui, igual um regime de casamento. Vou casar, eu posso casar em separação total de bens, em comunhão universal de bens, ou em comunhão parcial de bens. Ou posso fazer um pacto antinupcial, ou posso resolver não casar e fazer uma declaração de união estável. Ou ainda faço nada. Amaziado, né? Não é assim que o pessoal mais antigo fala? Você é casado? Não, sou amaziado. Né? Uma união estável de fato. Isso é opção. Eu opto. Eu escolho se eu quero um desses tipos societários. A primeira sociedade a ser estudada é a sociedade simples. Sociedade simples, que leva a sigla SS. Sociedade simples. Que sociedade é essa, professor Rogério? Vamos lá. É a sociedade que serve exclusivamente para quem não é empresário. Lembram da aula passada? Quem que não é empresário? Quem exerce atividade científica, artística e literária. Quero montar uma clínica médica com outro colega médico. Vou montar uma SS. Uma sociedade simples. Não é empresária. Ela não serve. Se tiver atividade empresária, não pode ser SS. Só pode ser SS se não for uma sociedade empresária. Pode ser entre atores, entre escultores, entre exercentes de qualquer atividade científica, mas não pode ser empresário e não pode ter atividade empresária. Essa é a sociedade simples. Muito bem. A sociedade simples, ela admite um tipo de sócio muito interessante, que é o sócio de trabalho. O sócio de trabalho. É o cara que não entra com nenhum tostão sequer. Ele não bota nenhum dinheiro na empresa. Na empresa não, porque não é empresa. Na sociedade. Ele não bota nenhum tostão na sociedade. Mas ele é sócio no contrato social. Porque ele é o sócio de trabalho. Ele entra com a sua expertise intelectual. Isso é impossível numa limitada. Por quê? Porque a limitada é estritamente empresarial de cunho capital. Não tem como você entrar numa sociedade limitada sem botar dinheiro. Entenderam? Agora, sócio de serviço só existe na sociedade simples. Na sociedade simples, também é possível cônjuges casados na comunhão universal de bens e na separação total de bens serem sócios na SS. Na limitada, não pode. Estudamos isso na aula passada. É vedado. Só podem ser sócios em uma limitada quem é casado na comunhão parcial de bens. Ok? Por quê? Porque é uma sociedade de intelectuais. É uma sociedade de não empresários. É uma sociedade diferente. Tanto que o registro dessa sociedade, onde é que é feito? Cartório de registro das pessoas jurídicas, cartório civil. Não é junta comercial. É outro mundo. Ok? Muito bom. Vamos desenhar aqui uma sociedade simples. Tá aqui, ó. Sociedade simples, S/S. Sociedade simples, S/S. Muito bem.
Vamos colocar nessa sociedade 4 sócios. 1, 2, 3, 4. 4 sócios. Ok? Vamos colocar esse cabra aqui com 50%. Esse aqui com 30%. Esse aqui com 10%. E esse aqui também com 10%. Ok? Qual que é a responsabilidade destes sócios para com a sociedade? O tipo societário envolve isso. Envolve o quê? Envolve responsabilidade de sócios, sociedade. A responsabilidade é a seguinte: ela é subsidiária ilimitada e proporcional. Subsidiária, ilimitada e proporcional. Ok? Vamos entender isso. Subsidiária, subsolo. Responde primeiro o solo para depois chegar no subsolo. Então, se vier uma execução perante a PJ, primeiro responde a PJ. E só se a PJ não tiver patrimônio, é que isso vai para cima dos sócios. Isso é responsabilidade subsidiária. Ok? Responsabilidade ilimitada. Responsabilidade ilimitada. Não importa o valor que chegue na PJ, se a PJ não tiver patrimônio, todo o valor desce sobre os sócios. Não tem limite. Se chegar aqui na SS 1 milhão, não tiver 1 milhão aqui dentro, vai descer 1 milhão sobre os sócios. Se chegar 10 milhões, desce 10 milhões. Se chegar 1 bilhão, vai descer 1 bilhão sobre os sócios. Por isso que ela é ilimitada, não tem limite a responsabilidade. E lá embaixo ela é proporcional. Se descer 1 milhão, esse aqui pode pagar até 500 mil, esse aqui vai poder pagar até 300 mil, esse aqui vai pagar até 100 mil, e esse aqui vai pagar até 100 mil. Quando eu digo pagar, é ter o patrimônio pessoal atingido. O patrimônio pessoal pode ser atingido até 500 mil, até 500 mil, até 100 mil e até 100 mil. Ok? Dentro da sua proporcionalidade. Então tá bom. Vamos para a sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo. Nunca vi uma sociedade dessa em vigor. 18 anos de advocacia empresarial, deparando com as mais malucas transações societárias, nunca vi uma sociedade em nome coletivo em funcionamento. Mas está lá no Código Civil. Vou explicar por quê, e vocês vão entender por que ninguém opta pela sociedade em nome coletivo. Vamos lá. Vamos transformar isso aqui numa NC. Subsidiária continua, ilimitada continua, e aqui não. Aqui não. Aqui nasce o temor de todo sócio.
responsabilidade solidária. E aqui a gente coloca NC, nome coletivo. É subsidiária. Já explico. A NC, a sociedade em nome coletivo, ela pode ser tanto empresária como não empresária. Eu posso ser um científico e querer usar a NC. Como eu posso ser um industrial, um comerciante e querer usar a NC. Não tem problema nenhum. É uma opção minha. Se eu optar pela sociedade em nome coletivo, eu vou ter que encarar essa responsabilidade que eu já vou mostrar para vocês. Só que antes eu queria falar uma coisa. Lembram na aula passada que eu falei sobre nome empresarial, que eu falei da firma? Que a firma é o sobrenome patronímico dos sócios que compõem a razão social? Nesse tipo societário, obrigatoriamente tem que usar firma. Não pode ser outro tipo de razão social. A razão social tem que ser sempre a firma. Se eu tenho 3 sócios, é o patronímico dos 3 sócios. Se eu tenho 20 sócios, alguns sócios e a palavrinha e companhia, que é para dizer que tem mais sócios ali. É a sociedade em que o nome é o patronímico, o nome de família, o sobrenome dos sócios. Daí que vem nome coletivo. Ok? Vamos lá. A responsabilidade é subsidiária, ilimitada e solidária. Vamos lá. Chegou a dívida aqui, tem que chegar primeiro na PJ. Eu não posso ir direto para os sócios. Eu tenho que cobrar primeiro a PJ. Se a PJ tem dinheiro, beleza, pagou. Se a PJ não tem dinheiro, subsidiariamente desce sobre os sócios. Ok? Muito bem. Ilimitada. Se for 1 milhão, vai descer 1 milhão. Se for 10 milhões, vai descer 10 milhões. 50 milhões, vai descer 50 milhões. 1 bilhão, vai descer 1 bilhão. E agora vem o problemão. Aqui embaixo, se desceu, os sócios respondem solidariamente. É 1 milhão? Eu posso cobrar 1 milhão desse cara que tem só 10%. Se tiver um sócio aqui com 1%, eu posso cobrar 1 milhão daquele que tem 1%. Por isso que todo mundo corre desse tipo societário. Lucro, eu vou lucrar com 1%. Só que a dívida eu posso pagar a conta de todo mundo. Por isso que ninguém curte muito a sociedade em nome coletivo. Muito bem. Então vamos lá, gente. Sociedade em comandita simples. A sociedade em comandita simples, é muito engraçado isso, porque assim, quando você seleciona para concurso, ou até mesmo para a OAB, onde o cara é obrigado a estudar direito empresarial, o cara não está estudando direito empresarial porque ele gosta. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o desenho de novo. Vamos começar pelo núcleo central aqui da pessoa jurídica, né? Então vamos colocar aqui dentro 3 sócios. Tá? E vamos colocar mais 4 sócios fora do núcleo central. Tá? Nós estamos falando de sociedade em comandita simples, SC. Tá? CS, desculpa. Comandita simples. Muito bom. Os sócios que estão no núcleo da sociedade são chamados de sócios
comanditados. E os sócios que estão fora do núcleo são chamados de sócios comanditários. Sócios comanditados e sócios comanditários. Ok? Perfeito. No contrato social, quando você faz o contrato social de uma comandita simples, você tem que dizer quem é quem. Sócios comanditados, aí você vai qualificar os sócios comanditados. Sócios comanditários, você vai qualificar os sócios comanditários. Ok? Porque são mundos distintos. São mundos completamente diferentes. Os sócios comanditados são os sócios que administram a sociedade. São os sócios que têm poder de gestão. São eles que decidem a vida da sociedade. Vamos seguir por aqui, vamos seguir por ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, caminha para um lado, caminha para o outro. Eles que decidem os rumos da sociedade. Já os sócios comanditários não decidem absolutamente nada. Não decidem absolutamente nada. São sócios de investimento. São sócios que colocam o dinheiro na empresa sob a promessa de uma participação nos lucros e ficam rezando para a empresa dar certo. Ficam rezando para a empresa dar certo, ficam torcendo para a empresa dar certo, porque se a empresa der certo, eles vão receber alguma coisa. Se a empresa der errado, dançou. Não vão receber mais nada. Ok? Então é isso. A base é essa. Sócios comanditados administram, fazem gestão, definem os caminhos da sociedade. Comanditário não define nada, não manda nada, não faz nenhum tipo de gestão. Eles exclusivamente fazem o quê? Investem a grana e torcem para o negócio dar certo. Muito parecido com a sociedade anônima. Extremamente parecido com a sociedade anônima. A única coisa é que eles não são anônimos, eles estão no contrato social. Todo mundo enxerga quem é sócio comanditado, quem é sócio comanditário. Ok? Muito bom. Responsabilidade destes sócios. Vamos lá. Responsabilidade desses sócios. Os sócios comanditados têm a mesma responsabilidade do nome coletivo. Aquela responsabilidade pesada. Aquela responsabilidade solidária. Então, qual que é a responsabilidade? Vamos ver se vocês lembram. Subsidiária, ilimitada e solidária. Todos respondem por todas as dívidas com o patrimônio pessoal, independente da participação de suas cotas. Responsabilidade solidária. Subsidiária, ilimitada e solidária. Ok? Muito bem. Mas, professor Rogério, e os sócios comanditários? Qual é a responsabilidade dos sócios comanditários? Olha que legal. Pela primeira vez a gente vai passar por essa responsabilidade. A responsabilidade deles é limitada. Responsabilidade limitada. Limitada ao quê? Limitada ao quê? Limitada ao valor que ele entregou para a empresa. Se ele entregou 50 mil e a empresa perdeu 50 mil, ele teve prejuízo de 50 mil. Pode pegar o patrimônio pessoal dele? Não. Não pode pegar o patrimônio dele. Porque o limite, o que que é? O limite é do valor que ele integralizou, do valor que ele entregou para a empresa. E nunca, jamais, em hipótese nenhuma, vai pegar o patrimônio pessoal? Vai. Vai pegar o patrimônio pessoal. Se ele não integralizou. Se ele prometeu integralizar 50 mil e não integralizou, ele só prometeu, mas não integralizou, o credor pode ir no patrimônio pessoal dele
e buscar até 50 mil do patrimônio, no limite do que ele prometeu e não cumpriu. Entenderam o raciocínio? Por isso que a responsabilidade é limitada. Limitada ao quê? Ao valor que ele prometeu integralizar e não integralizou. E se ele tivesse integralizado? Se ele tivesse integralizado, nada era devido. Porque ele ia perder o dinheiro que já vai estar dentro da empresa, que já estava dentro da empresa. Vamos lá então. O que resta para nós agora? Sociedade limitada. É a próxima, né? Nós estudamos sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e chegou na sociedade limitada, que é a recordista, a campeã em adesões no Brasil quando se constitui uma pessoa jurídica. E vocês vão saber agora por quê que é essa preferência toda, né? Por que existe essa preferência toda pela sociedade limitada? Vamos lá, mais uma vez para o desenho. Vamos colocar aqui LTDA, que é a sigla de uma sociedade limitada. Vamos determinar um capital social aqui. 100 mil reais, tá bom? 100 mil reais dividido em 100 mil cotas de R$1. Então essa sociedade tem como capital social 100 mil cotas de R$1. Ok? 4 sócios. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Esse sócio aqui, ele tem 50 mil cotas. Esse aqui tem 30 mil cotas. Esse aqui tem 15 mil cotas. Vou mudar um pouquinho. E esse aqui tem 5 mil cotas. 50, 30, 80, 95, 100% do capital social dividido entre estes sócios. Ok? Perfeito. Assim anda a sociedade limitada. Responsabilidade. Vamos lá. Do mesmo jeitinho que nós já estudamos, subsidiária. Agora tem a diferença. Limitada. E, por fim, solidária. Só que é um solidário diferente. É solidário quanto à integralização. Ok? Então, essa é a responsabilidade de um sócio em uma sociedade limitada. Subsidiária, limitada e solidária quanto à integralização. Bacana? Vamos movimentar esse desenho igual nós fizemos nos outros. Subsidiária. Subsidiária. A execução vem primeiro contra a PJ. E só se a PJ não tiver dinheiro é que pode descer sobre os sócios. Subsidiária. Ok? Limitada. Como é que eu posso desenhar aqui a limitada? Eu vou desenhar a limitada assim, ó. Entre a pessoa jurídica e os sócios, existe um limite. Vou colocar aqui uma barreira. Existe um limite. Um limite para chegar nos sócios. Qual que é o limite? O limite é o capital social. O limite é o capital social. Ok? Vamos exercitar tudo isso aqui agora. Chegou aqui uma execução de R$1 milhão. R$1 milhão. Bateu aqui.
Encontrou quanto? 100 mil. Encontrou 100 mil. Quanto falta? Falta 900 mil para quitar a dívida. Os 900 mil podem descer sobre os sócios? Não. Não pode. Nesse caso, vai descer alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. Por que absolutamente nada? Porque existe um limite para descer. E o limite é do capital social. E o capital social lá estava. Se o capital social estava lá, não pode chegar nos sócios. Vamos dar um exemplo. 1 milhão. Chegou aqui, não encontrou nada. A empresa gastou. Prejuízo daqui, prejuízo dali. Gastou 100 mil que estava lá de capital social, sumiu, desapareceu, não tem os 100 mil. Não tem os 100 mil, não encontrou nada. Pode descer alguma coisa sobre os sócios? Pode. Aí pode. Quanto que pode descer? 100 mil. Pode descer 100 mil. Por quê? Porque a responsabilidade é limitada ao quê? Ao valor. Já chego lá. Entenderam o raciocínio? Encontrou 50 mil. Quanto que pode descer? Os outros 50 mil. Encontrou 10 mil. Quanto vai descer? 90. Por causa da limitação. Olha o terceiro ponto. Solidária quanto à integralização. Solidária quanto à integralização. Se desceu, é porque não está integralizado. Concordam comigo? Porque se tivesse integralizado, teria encontrado. Se desceu, é porque não está integralizado. Aliás, a obrigação dos sócios é sempre manter o capital social integralizado. Se chegar no final do exercício fiscal, no ano seguinte, depois de 12 meses, e não tiver 100 mil, tiver só 50, cada sócio tem que fazer aporte de capital para poder chegar no valor do capital social. Ou senão tem que diminuir o capital social, se você não consegue manter o capital social. É uma obrigação dos sócios perante a sociedade. Então, se bateu aqui e não encontrou, é porque não está integralizado. E se desceu, todos respondem solidariamente. Se descer 100 mil, posso cobrar 100 mil de qualquer um desses. Se descer 50 mil, posso cobrar 50 mil de qualquer um desses. Muito bem. Vamos lá. Essas outras duas aqui são bem tranquilas para falar. Sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. Sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. Muito bem. Gente, todas as sociedades que nós estudamos até agora são sociedades de pessoas, aonde o mais importante é o affectum società, o bom relacionamento entre as pessoas. A sociedade anônima, sim, estava trocando as bolas. A sociedade anônima, sim, é uma sociedade de capital, aonde o mais importante é o dinheiro, é o capital, onde as pessoas não têm rosto. É diferente, é uma outra história. Logo, o acionista não pode ser responsabilizado pelas dívidas da sociedade anônima. Não pode. É uma outra concepção, é uma outra realidade totalmente diferente. Não tem mais cota, agora é ações. As ações são propriedade mobiliária que pode ser negociada. As ações e as companhias, que é o nome técnico que dá à sociedade anônima, pode ter o seu capital aberto ou o seu capital fechado. Capital fechado não negocia ações na bolsa. Capital aberto, as ações ficam expostas aonde?
na Bolsa de Valores. Ok? Existe um órgão federal, governamental, melhor dizendo, específico para cuidar das sociedades anônimas, que é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A sociedade anônima tem que estar ligada à CVM, tem que estar registrada à CVM. A contabilidade é uma contabilidade diferenciada, os balanços devem ser públicos, tem toda uma regra, todo um regramento diferenciado no tocante à sociedade anônima. E olha que maluco isso. A sociedade anônima também ela não tem exatamente um dono, né? Ela vai ter o dono se a pessoa for detentora do maior número de ações com poder de voto. Se ela for detentora da maior quantidade de ações com poder de voto, o que ela vai fazer? Ela vai decidir o destino da sociedade anônima através do voto em assembleia. As sociedades anônimas são todas em assembleia. Agora, se por um acaso a sociedade anônima está pulverizada entre vários acionistas majoritários, vai ser a união desses acionistas que vão comandar a empresa. Se eu tiver 10% das ações com poder de voto e tiver mais 9 acionistas, cada um com 10%, se 6 se reunirem, eles mandam na sociedade anônima. Se eu conseguir convencer o maior grupo, eu vou ter maior influência, se o outro convencer, vai ter uma maior influência. Por quê? Porque o regime é diferenciado, todo o contexto é diferenciado. As regras são simplesmente outras regras. Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que eu consigo buscar capital no mercado, através da venda de ações. Ok? Muito bom. E para a gente poder finalizar, sociedade em comandita por ações. Sociedade em comandita por ações. Que diacho que é isso? É a mesma comandita, a mesmíssima comandita que nós estudamos, sócios comanditados, sócios comanditários, do mesmo jeitinho, da mesma forma, só que ao invés de serem cotas, são ações. Então serão ações de sócio comanditado, ou ações de comanditado e ações de comanditários. Quem tiver ações de comanditários vai ser só o cara que investe e aguarda a lucratividade. Quem tiver ações de comanditados são as ações com poder de voto e que farão a gestão da comandita por ações. Ok? Uma coisa muito legal, agora para fechar mesmo, é que a sociedade limitada admite a legislação da SA. Se você quiser ter uma sociedade limitada e declarar no contrato social que se aplica a legislação da SA, você pode ter uma limitada com a legislação da SA. A gente costuma dizer que a sociedade limitada ela é híbrida. Você pode escolher para que ela seja regida pelo Código Civil, ou você pode escolher que ela seja regida pela lei das sociedades anônimas. Ok, gente? Acredito que é isso, né? Conseguimos passar aí por todas as sociedades personificadas e no primeiro tempo aí estudamos ainda de lambuja as sociedades não personificadas. Bacana? Muito bem, então fecho aqui a nossa aula de hoje. Agradeço imensamente aí a atenção de vocês. Vão sair de férias, né? Ó, que beleza. Boas férias para vocês e pensem com carinho aí a questão do curso, né? Vamos ver se a gente está todo mundo junto aí, ao vivo e a cores às terças-feiras. Grande abraço para vocês. Até mais.